primeira coisa que eu quero colocar é que quando a gente olha a história do povo de Deus, desde o início, a gente vê que volta e meia aquele povo passava situações difíceis. Como povo, eu não estou falando de situação sua, pessoal, porque essas situações pessoais a gente também vai passar na vida, mas elas são individuais, elas são de acordo com cada história de cada pessoa. Mas quando a gente olha esse povo de Deus, eles passavam situações coletivas, o povo passava uma situação difícil. E o que eu quero trazer hoje é que vocês sabem, hoje nesse momento nós estamos passando uma situação difícil, crítica, de risco para o mundo, para a população, para todos nós. E aí, hoje eu rezando, e Deus me falou de uma passagem aqui que eu quero falar para vocês, Igreja de Deus aqui reunida, que é o que eles fizeram e o que nós, acredito, temos que fazer. E por isso eu quero passar para a igreja aqui, para todo aquele que me escutar, para que se una a nós nessa decisão. E a passagem que eu quero falar, que vocês peguem aí, ou então anotem para vocês lerem depois, é a passagem de 1 Macabeus, capítulo 3, versículo 42 até o 45. E essa passagem diz o seguinte, Judas e seus irmãos viram que a situação era grave e que as forças inimigas acampavam dentro de suas fronteiras, sabendo também como o rei havia ordenado de matar o povo para destruí-lo e exterminá-lo. Disseram uns aos outros: levantemos nossa pátria de seu abatimento e lutemos por nosso povo e nossa religião. Convocaram então toda a gente, a fim de se prepararem para a luta, de rezarem, de implorarem piedade e misericórdia de Deus. Mais adiante, quando a gente segue essa passagem, a gente vai ver que eles fizeram isso e que o Senhor escutou e deu vitória a eles. Então, em alguns momentos, na história da humanidade, na história do povo de Deus, passamos por situações onde o inimigo domina, onde o inimigo vem para fazer o que ele sempre faz, que é roubar, matar e destruir. Saiba que é assim que é o inimigo. Ele vem para matar, roubar e destruir. E assim ele destrói a coletividade, ele destrói tudo. E esses são os planos do inimigo, são os grandes planos que o inimigo sempre tem. E quando eles passaram por essa situação, Judas com aquele povo passou, o que ele fez? Ele chamou o povo e disse assim: nossa situação é crítica, o inimigo veio para nos matar, para nos destruir. Convocou o povo e disse o que para eles? Lutemos por nosso povo e nossa religião. Então eu quero deixar muito claro para você isso. A convocação que o Senhor faz para nós é: hoje você, eu, lutemos pelo nosso povo. Então não é pelos meus problemas pessoais, mas pelo povo todo e pela nossa religião, para que o inimigo não consiga vencer e não consiga construir o seu plano e vencer com o plano que ele arma, porque o inimigo sempre arma planos. E o povo de Deus precisa se opor aos planos do inimigo. Como é que a gente se opõe aos planos do inimigo? Com certeza, não é só fazendo as coisas que falam para a gente fazer na televisão, ou que mandam para a gente as mensagens: lave a mão 20 vezes, use álcool gel, tem um monte de coisa que falam para a gente, né? Na hora que eu ia sair de casa, meu filho já me catou lá: mãe, você tem que passar álcool gel na sua mão, me obrigou a passar, de tanto que fica essa informação para as pessoas, né?
Com certeza não é esse o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Para que vençamos o inimigo, lutemos, levantemos do abatimento, quer dizer, tenha fé. Saiba que Deus tem poder de todas as coisas. Saiba que Deus vence o inimigo. Tenha fé. Então fala para você mesmo, tenha fé. Levanta do abatimento, levanta do desânimo, levanta da situação de achar que vai ser o pior, que é o que parece que o que vai falando para a gente. E ele diz assim: levantemos do abatimento, lutemos por nosso povo e nossa religião. Convocaram então toda a gente, a fim de se prepararem para a luta. Como é que eles se preparavam? De rezarem, fala assim, a fim de se prepararem para a luta, rezarem. É assim que nós lutamos. É nos colocando em pé diante de seja que situação for e colocar Deus acima de tudo, como o Senhor de todas as coisas. Então eu quero convocar, a começar nessa noite a reunião, eu quero convocar todo o povo de Deus a que nos levantemos em oração. Levantar do abatimento, do desânimo e saber que Deus é maior, mas que eu tenho que orar. Eu tenho que estar orando. E essa é a minha convocação para todos vocês e aqueles que vão me ouvir. Que todos nós nos levantemos em oração. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer de uma maneira organizada. Você vai aí decidir, você que sabe. Mas eu convoco você. Então eu estou convocando, não estou convidando, entenderam? Eu estou convocando toda a igreja aqui. Eu convoco você a rezar 2 vezes por dia. De dia e de noite. Cada um vai escolher. Você quer rezar às 6 da manhã, às 6 da tarde. Você quer rezar às 7 da manhã, às 7 da noite. Você quer rezar à meia-noite e ao meio-dia. Você que sabe. Mas você é convocado a rezar 2 vezes por dia. Você vai se colocar, rezar o quê? O que você consegue rezar. Depende de você. Se você consegue rezar o Salmo 90, se você consegue rezar o terço, se você consegue rezar a oração de São Bento, se você consegue rezar a oração para São Miguel Arcanjo, sei lá, o que você conseguir, pode ser que seja 2 minutos. Mas 2 vezes por dia, você vai parar tudo que você estiver fazendo, e você vai se colocar diante de Deus, e você vai clamar pelo povo, por nosso povo e nossa religião, para que o inimigo não destrua nós, povo de Deus. Eu não estou falando só da sua família, eu não estou falando só de Maringá, eu estou falando do povo de Deus, todo. Do povo mesmo que está perdido longe de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Essa é a minha convocação para você. Então feche os teus olhos, porque é você que vai decidir. Ninguém precisa anotar no papel, não precisa falar comigo, não. Você fecha os olhos, escolha o teu horário. Feche os olhos, escolha o horário que você quer rezar. 2 vezes por dia, diante do Senhor, pedindo que nos livre de todo mal. Escolheu? Escolheu? Escolheram? Escolheram ou não? Escolheram? Então, ergue tua mão, pode ficar sentado mesmo, ergue a tua mão. Quando você ergue a tua mão, o anjo do Senhor está catando aí a tua decisão e está levando diante do altar de Deus. E depois ele vai pegar as tuas orações e vai apresentar diante de Deus. E nós vamos fazer isso por quanto tempo? Pelo tempo que for necessário, porque eu não sei quanto tempo vai ser a nossa luta. Pelo tempo que for necessário, nós vamos estar pedindo diante de Deus pelo nosso povo e pela nossa religião. Amém? Continuando sentado mesmo, para eu poder tratar das instruções que a gente tem para dar. Hoje, ao final da tarde, o governador fez um decreto recomendando que a partir de hoje, ou a partir do dia 20,
as pessoas evitem aglomerações a mais de 50 pessoas. No município vai sair para mais de 25 pessoas. Agora, no finalzinho da tarde, reunidos lá no Dona Guilhermina, estavam padres, o vigário, Padre Virgílio, administrador da arquidiocese, junto com as autoridades sanitárias, e eles chegaram à seguinte conclusão, tem o áudio aqui, Maringá não tem nenhum caso ainda já positivo, não tem nenhum dos casos suspeitos pegos de forma coletiva, mas vai chegar. Não tem, mas vai chegar. Então, por isso é que as igrejas de Maringá deixaram livres para os padres, e a grande maioria delas manteve as celebrações com as recomendações tradicionais. Não pegar na mão, não dar beijo, enfim, manter uma higienização saudável e continuar vivendo a vida. É preciso que a gente possa compreender que alguns lugares do mundo têm crescido exponencialmente, mas a China já começou a cair. Lá se infectaram 80 milhões de pessoas. 80 milhões de pessoas para a China, que tem 1 bilhão de habitantes, não é tudo aquilo que às vezes a gente imagina. 80 milhões para nós é metade quase da nossa população. Mas a gente tem que cuidar, é um vírus que mata, não tem um remédio para ele, você tem que fazer que nem faz com a gripe, esperar, se o teu organismo estiver forte, você segue a tua vida. Que vai acontecer com a maioria das pessoas, mas há um risco e a gente vai ter que cuidar disso. O que decidimos então nós? Poderíamos esperar mais, não é? Mas temos uma recomendação sanitária, a igreja ainda vai ter atividades, a semana que vem, eles todos os dias vão fazer uma medição para tomar decisão. Como a gente não tem como fazer isso, porque nós temos que decidir hoje, nós vamos passar a ter o nosso grupo online. E eu quero que você se comprometa mesmo a participar do grupo, não se desligar do grupo. Então, a segunda-feira que vem, a nossa campanha não para. A nossa campanha de quebra de maldição hereditária continuará do jeito que nós começamos hoje. Nós vamos dar continuidade, mas vai ser através do Facebook. Nós vamos estar ao vivo no horário, não vamos gravar. Nós vamos estar ao vivo, a música e a gente, e você vai participar lá da sua casa, vai assistir, a gente vai pedir para você compartilhar, porque daí você compartilha pelo WhatsApp, e outra pessoa vai assistindo e vai participando também, e nós vamos estar unidos nisso. Quero convidar você, a gente tem as nossas células. As células se reúnem uma vez por mês e são pequenas. Como nós não sabemos por quanto tempo nós teremos que ficar desta maneira, eu gostaria de convidar você que não está ainda numa célula do grupo de oração, deixa teu celular e teu nome, nós vamos colocar você em uma célula, a célula se reúne uma vez por mês, é um grupo pequeno de pessoas, para você não perder a ligação mútua de oração. Então você que não participa de célula, venha participar, para ficar ligado a todos nós. A gente vai, você deixando o teu telefone, a gente coloca você no grupo de uma célula, e você, por próprio celular, você vai receber a instrução. Então é só você deixar o nome e o celular, que você vai receber a orientação diretamente do coordenador da tua célula ou da Áurea. E lembrando de que nós estamos agora convocados para a oração, não é convidados, é convocados, e isso é sério. A gente não sabe, eu falo assim, se nós estamos já vivendo uma das pragas do Apocalipse, tem uma delas que é a peste, mas eu também não posso dizer que tudo aquilo que é mal é essa ação maligna mesmo, destruidora, que é pior do que quando atua na vida de alguém, porque atua no coletivo, né? Destrói muito mais. E vamos ser bem sinceros, todo mundo aqui é inteligente.
ficar com o vírus, que é similar a uma gripe, é algo que a gente tem medo se ele ficar grave. Se não, é uma gripe. Mas todo mundo parando de trabalhar, parando de vender, parando de comercializar, parando de estudar, nós vamos ter outros problemas. Nós vamos ter fome, nós vamos ter gente não pagando conta, nós vamos ter pessoas nervosas, pessoas ficando com a imunidade caindo desesperadas. Vocês conhecem como é a vida da gente quando tudo começa a ficar trancado, não é mesmo? Então, por isso é que o combate à oração é fundamental, porque não está no nosso controle resolver, não depende da gente. Tem um monte de teorias, não importa, o fato já aconteceu. Se enriqueceu a China, se não enriqueceu, isso não importa mais, não é? Agora o que importa é a gente estar atento. Então nós vamos estar rezando. Então, primeiro, estamos convocados à oração 2 vezes por dia. Pode ser 10 minutos, pode ser 1 minuto, pode ser 2 minutos, mas você está comprometido com um horário. Amém? Segundo, estaremos reunidos através da internet, na nossa reunião de oração, até que passe as recomendações. Amém? Multiplica, compartilha, divulga, a partir da próxima semana. Terceiro, se possível, se ligue a uma das células para você não ficar desligado, porque senão Satanás daqui a pouco começa a arranjar compromisso nesse horário. Na segunda-feira, daqui a pouco você não está mais junto com a gente rezando, e a gente começa a perder a força e a fé. E eu vou dizer para vocês, imagine isso para a igreja, num tempo onde os nossos jovens e muita gente tem abandonado a fé, você não ter mais como se reunir. Pensa que dureza, né? Pensa como isso de fato é uma ação maligna. Por isso que a gente está rezando também pela nossa religião. Também pela nossa religião. Amém? Se vocês estão nos acompanhando nas redes sociais, na nossa página do Facebook do Grupo de Oração Filhos de Sião, ou mesmo na minha, lá está disponibilizado esta folha. Eu tenho algumas que a gente pode entregar, poucas. Vocês estão vendo que eu estou com uma folha na mão, né? Eu sei que daí não dá para ler. O que tem nessa folha? Esta folha tem a árvore genealógica. Porque como é que a gente faz numa campanha de quebra de maldição hereditária? A gente vai rezando por todas as ramificações que fazem parte da nossa vida, que nos constituíram. Né? Quantas pessoas na sua vida? Eu faço a conta da minha vida, né? Meu nome é Sidney Oliveira Teles Filho. Eu tenho o Oliveira e o Teles, que são os dois da parte do meu pai, e que são 2 famílias lá de trás. Os Teles têm mais uma porção de ramificações, porque tinha os Teles que eram os judeus, tinha os Teles de Portugal, tem os Teles lá do Rio de Janeiro, mas eu tenho da minha mãe, eu não tenho nenhum nome da minha mãe no meu nome. Mas minha mãe é Ruiz, é Crespilho, é Vidal, e cada uma dessas famílias estão aqui nas minhas células. Então, quando você preenche isso aqui, você vai lembrando tudo que faz parte de você. Todas as pessoas que, de alguma maneira, transmitiram genes que construíram quem é você. E nós somos, em parte, fruto da cultura, da educação, aonde você foi criado, as circunstâncias das quais você foi criado. Por exemplo, pai distante, sem pai, ou sofrendo violência, ou então criado por avó. Cada um de nós, no Brasil, do jeito que nós brasileiros somos, descendente de italiano, descendente de português, descendente de espanhol, descendente de japonês, você também tem uma cultura, e você também tem aquilo que é só você, que é único,
que Deus colocou. Se nós conseguirmos, com as diversas quebras de maldição hereditária, ir arrancando as heranças negativas que nós trazemos, ir arrancando as maldições que estão sobre a nossa vida, certamente nós vamos ser pessoas melhores, mais curadas, mais livres, capazes de amar mais, capazes de viver melhor. Então as nossas campanhas são para isso, porque é uma luta intensa. Então aqui você tem pai, avó, bisavó. Aí fala, mas eu não lembro mais para trás. Não precisa escrever nome. Às vezes você sabe de alguma história que contaram para você. Vou dar um exemplo. Diziam lá em casa, minha avó dizia, que a bisavó dela era uma índia que tinha sido pego a laço. Tudo bem, essa é uma história. Um dia eu rezava numa campanha de quebra de maldição, e eu ia pregar na Bahia. Peguei um livro do descobrimento, falei, vou ler, porque eu estou indo para Porto Seguro pregar, quero conhecer um pouquinho mais de onde eu estou indo. E aí eu leio lá no meio do livro, o cara dizendo assim, quando pegavam as índias e as estupravam, diziam, foi pego a laço. E aí, todo aquele romance que estava na minha cabeça, de que a minha tataravó tinha sido romanticamente pego a laço, eu descobri que na verdade, certamente, aquele filho que nasceu, meu bisavô ou minha bisavó, deve ter sido uma criança que não foi muito amada, né? Ou vocês acham que ela amou o resultado do estupro? Então, quando o que você não sabe, e vai rezando, e vai quebrando a maldição, porque eu também não tenho nada com isso, eu quero ser amado, o que eu posso fazer com o passado? Então, a oração de quebra de maldição é para a gente ir lembrando as histórias. Você tem um tio que eles diziam que aquela pessoa era esquisita. Provavelmente tinha alguma doença psiquiátrica. Ela tinha melancolia, certamente tinha depressão. Morreram de acidente. O fulano matou o irmão um dia. Quantas histórias você já não ouviu do passado? Escreva aqui, porque nós vamos orar. Ninguém vai querer essa folha sua, viu? É sua. Você vai escrever para rezar, porque é um combate espiritual de libertação. Imprima, está lá está na nossa página do Facebook, a gente vai mandar para as células, no WhatsApp para você imprimir. Se quiser, preenche ela digital. Aqueles que não puderem, a gente tem um pouquinho de folha aqui para você poder levar. Durante estas semanas nós estaremos rezando por isso, e é muito forte que estamos na quaresma, porque a gente está lembrando exatamente o poder da cruz que cura todas as coisas. Amém? Então é importante para a campanha você estar nesse processo de oração. Não é uma atitude de assistir o que acontece. Estão entendendo? Amém? Amém. Eu queria, antes de partilhar rapidamente a palavra de Deus com todo mundo e a gente poder ir para casa, queríamos que a gente rezasse um pouquinho. Vamos ficar de pé. Senhor, nós te pedimos proteção para a nossa família diante desta luta com esta peste que se propaga pelo mundo. Nós pedimos, Senhor, a libertação do nosso país, a fortalecimento da nossa religião. Nós te pedimos, Senhor, a cura profunda, Senhor, que quebre as maldições que estão ainda
afluindo, Senhor, na nossa vida. Clamamos o Teu Santo Espírito para fazer essa libertação, Jesus. Clamamos, Senhor, que aconteça agora uma intensa libertação em todos nós. Quero ler aqui para vocês no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 4, que diz assim: não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, embaixo na terra, ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhe prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Palavra do Senhor. Esse texto, ele tem uma base importante para a libertação. Ele não significa que Deus não perdoa os pecados e que os erros dos teus antepassados você vai ter que pagar por eles. Não é isso. Não é isso. Ele diz o seguinte: que quem se levanta contra Deus, quem manifesta ódio pelas coisas de Deus, esse ódio atinge, abrindo brechas nas gerações seguintes, até a 4ª geração. Eu me lembro de um rapaz, eu não tenho, para mim, é uma questão de natureza, filho é tudo igual, né? No sentido assim de que eu sou muito feliz com as filhas que o Senhor me deu. Para mim era o que eu amava, que o Senhor me deu, e eu fico feliz. Mas esse rapaz veio me procurar e disse assim: eu tenho 2 filhas, mas eu queria muito ter um filho. E eu falei: mas você não é feliz com as tuas filhas? Ele falou: sou. Ele falou: mas na minha família ninguém tem filho. Todos os meus irmãos e irmãs só têm filha, e só eu nasci, só minhas irmãs, só eu nasci homem, das outras gerações todas é só mulher. E eu falei: bom, mas a vontade de Deus, Ele sabe o que a gente está mais preparado para educar, Deus sabe o que a gente está mais preparado para fazer. Às vezes um filho com uma dificuldade, uma filha com uma dificuldade, é exatamente aquilo que nós mais precisávamos, né? Mas vou rezar. E comecei a rezar, e o Senhor me diz: tem uma maldição hereditária. E aí eu falei: que estranho, né? Falei: olha, tem uma maldição hereditária, vamos começar a fazer uma campanha de quebra de maldição hereditária, e você vai começar também a oferecer as santas missas por isso. E aí, um dia ele foi numa reunião de família, e estava lá um tio avô dele, e ele falou assim: nós lá na Itália tinham uma propriedade, e os padres queriam passar na propriedade, e o meu bisavô disse que não ia deixar passar de jeito nenhum aqueles padres por aqui, porque ele era muito contra a igreja. E aí diz ele que o padre jogou uma maldição nele e falou assim: não vai nascer nunca um filho para você. E aí eles deram risada, riram daquela coisa, aquela história toda de família. Mas aquilo, ele estava no meio da campanha, e eu tinha avisado que na campanha Deus vai falando com a gente, Deus vai usando os acontecimentos para falar com a gente, coisas que... E ele veio falar comigo: olha o que aconteceu. Eu falei: é Deus falando. Eu falei: o que nós vamos fazer? Eu falei: você faz o seguinte, você marca com o bispo, vai lá no bispo e diz assim: senhor bispo, tem um parente meu que já morreu há muito tempo, meu bisavô, que
que uma vez ele se meteu numa briga por causa de terra com os padres, e diz que o padre amaldiçoou ele. O senhor que é bispo, não me dá uma bênção para acabar com isso? Aí diz que ele foi lá e falou com o bispo deu risada, né? Falou, que isso, meu filho? Claro que eu te dou uma bênção. E o bispo então deu uma bênção para ele. Esses tempos eu encontrei ele e dei risada, né? Falei para ele que ele devia ter perguntado para a mulher dele o que devia fazer, porque agora ele tem 3 meninos, além das 2 meninas que ele tinha. E a filha dele, a mais velha, casada, teve um filho, seu filho foi um menino também. É um exemplo para você entender, claro, certamente espero que nasça meninas para ela também. Mas eu quero dizer que, às vezes a gente não sabe que algumas situações geram uma maldição a ser quebrada. Ora, se for Deus que está dando, é uma bênção, mas se for por maldição, é melhor que se quebre, não é mesmo? Eu estava numa cidade aqui perto de Maringá e fui rezar por uma criança diabética, uma criança de 3 anos, já tinha que tomar insulina, tadinha, aquela injeçãozinha. E aí eu perguntei se eles eram, os pais, diabéticos. Não, nós não somos. Aí eu rezei pela criança. E aí eles começaram, é uma cidade perto daqui, eles começaram a vir lá no grupo de oração, que não era aqui, fazer a campanha de quebra de maldição. E na campanha de quebra de maldição, eles acabaram um dia indo visitar a mãe dela, que morava em Goiânia, e a mãe dela falou assim, mas também coitadinho da criança, todo mundo na família sempre teve diabetes, teu vô não sei quem teve que amputar a perna, fulano, e começou a contar a história que ela não sabia, porque ela ficava muito vinculada à família do marido, que tinham terras aqui. Aí ela veio na reunião e me falou. Eu falei, então é Deus falando, vamos rezar pela quebra de maldição disso. E rezamos. Eu mesmo, que sou um homem que vejo milagres muitas vezes, fiquei meio assim, falei, vai melhorar a criança tal, mas poxa, está tomando insulina, né, vai continuar tomando, vai diminuir e tal. Encontrei ela, menino hoje tem 15 anos, há 7 que ele não tem mais a diabetes, sarou mesmo, sozinho. Eu falei, mas ele faz dieta, faz essas coisas. Ela falou, não faz nada. Falou, inclusive a gente pega no pé dele, porque a gente fica com medo de voltar. Nós não sabemos o que é fruto de maus hábitos, fruto da situação do mundo também, que nós agredindo a natureza, ela dá o troco, porque a natureza, ela reage à falta de amor, mas muitas coisas vêm e podem ser curadas e libertas. Eu dei 2 exemplos, podia dar muitos outros. Eu acho que um dos que mais me impressionou na vida é de uma moça que ela, já contei aqui, ela tinha tentado suicídio muitas vezes e a família trouxe para fazer a campanha. E aí a família me contou que ela sempre, às vezes que ela tentou o suicídio, foi no mês de maio. Eu falei, que estranho, né? Uma pessoa depressiva que se agrava só no mês de maio, né? Eu falei, vamos orar. E continuamos a orar, e começou a campanha de quebra de maldição. Eu pedi para eles continuarem no grupo, participando da campanha. E aí um dia ela disse que estava orando na reunião e viu um parente dela, que diziam que aconteceu e que ninguém acreditava que era verdade, tacando fogo num navio e matando as pessoas, porque as pessoas queriam fugir e ele não podia deixar fugir, porque era uma guerra. Acho que Primeira Guerra Mundial, sei lá o que era. Ela falou assim, que ela foi procurar
e viu no livro de história, não sabe se é o parente dela, que houve esse caso na região onde a família dizia que tinha acontecido. Eu falei: minha irmã, na dúvida, vamos assumir essa libertação. E ela fez a campanha. Ela tinha uma irmã internada num sanatório, num estado muito mais grave do que ela. Quando terminou a campanha, o médico deu alta no sanatório, mas encheu ela de remédio, porque achou muito estranho ela ter melhorado tanto, né? E muitas vezes as pessoas que têm esse tipo de doença, ela faz a sua vai e volta. Bom, fazem vários anos, ela nunca mais chegou a ter uma depressão a ponto de querer tirar a vida. E a irmã dela, que não fez a campanha, trabalha, vende produtos, às vezes me dá presente dos produtos dessas coisas não vou falar nome, mas é dessas coisas de cosméticos. De vez em quando eu recebo lá, ela fala para mim lembrar da campanha que nos salvou. Ela e a irmã sentem que foi a campanha que quebrou alguma coisa e libertou. Então, eu não discuto muito a teoria, eu sei o que a palavra diz. A bênção por 1000 gerações, muito maior que a maldição. Por isso, a nossa campanha é de quebra de maldição. Ela não é de maldição, ela é de quebra de maldição. E o que quebra a maldição é a bênção. Mas como eu vou quebrar aquilo que eu não sei o que é para quebrar? Então a campanha faz com que a gente, em oração e fazendo o geneagrama, vá descobrindo do que é que o Senhor quer nos libertar. E digo mais, todos nós vamos ter muitas quebras para fazer. Você quebra uma mais grave, mas tem outras situações. Uma das maneiras é você olhar um pouco o que acontece com a família inteira, porque o que acontece com a família inteira não é só fruto da decisão sua, mas é algo que atinge todo mundo. Se atinge todo mundo, tem grande chance de ter uma hereditariedade ali. Conseguiram entender? Mas conseguiram também tomar posse de que a bênção é poderosa para quebrar a maldição? Então vamos ficar de pé. Tenta imaginar a figura, se você tem filhos, filhas. Se você ainda não tem filhos e filhas, mas imagina que terá, imagine-os também. Aqueles que por acaso tenham ido para o céu por causa do aborto, às vezes natural, ou seja lá qual for a razão. Aqueles filhos que o Senhor te deu, que não nasceram do teu útero, mas são teus e o Senhor te deu, eles também estão nesta oração. E você vai colocando e vendo também os teus pais, teus avós, teus bisavós, e vai clamando agora no fundo da tua alma que o Senhor comece a fazer uma grande libertação. Liberta-te, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.